Olá, colega do Sistema Prisional Gaúcho. Em especial, nós estamos conversando com colegas ilustres e direcionando esses nossos bate-papos para colegas do Sistema Prisional, embora outras pessoas, por óbvio, possam se apropriar também dessas entrevistas. Então, nós estamos iniciando neste momento o nosso episódio 3 do nosso podcast. Uma das atividades que fazem parte das nossas festividades do Dia do Servidor Penitenciário, que neste ano de 2022 nós vamos estender para a Semana do Servidor Penitenciário, tendo em vista que a partir do próximo ano nós vamos modificar o dia e o mês da comemoração em função da votação da PEC em segundo turno, no dia 9 de agosto, que foi promulgado no dia 10 de agosto. Então, a partir do próximo ano, o Dia da Polícia Penal nós vamos comemorar no dia 10 de agosto. Bom, então queremos inicialmente saudar o João Lúcio de Souza, colega querido, com astral sensacional. Acho que essa é uma das características dele, inclusive que nós vamos abordar durante o papo. Mais uma vez também saudar um parceiro, copartícipe, grande idealizador junto com a direção da Mapergues no projeto do podcast. Leonardo. Ô João Lúcio, como é que tu explica para a abertura dos trabalhos essa enorme popularidade tua? Chega mais perto do microfone. Não vai ficar essa enorme popularidade que tu tem, porque as pessoas elas podem ser conhecidas, famosas, feias, bonitas e populares. Onde é que tu arrumou? Da onde tu trouxe isso? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Tive o prazer e a felicidade, como você bem sabe, Você foi meu primeiro chefe, de ser um soldado de PE. Então, tudo que eu aprendi lá na PE, eu trouxe para a minha vida civil. Hoje eu tive 3 filhos, hoje eu tenho 2, e passei tudo aquilo que eu aprendi na PE e fui aprendendo também coisas que eu não tinha aprendido na PE, principalmente com você que está na minha frente agora. Nós temos aqui frente a frente, eu não vou te dar o cartão amarelo não, nós temos frente a frente. Tá? Então a gente aprendeu muito ali, a inauguração do CETESP, depois quando eu fui fazer serviços lá na ilha, eu cheguei a tirar um serviço na ilha, enfim, o restante todo da minha história. Mas sobre isso aí que tu falou, também vem ao encontro da outra minha atividade, que foi árbitro de futebol por 30 anos. Então eu tive muito contato com o pessoal das rádios, com torcedores, aquele torcedor que queria me bater dentro do campo, quando nós saímos ele ia lá, queria me pagar uma cerveja para mim, me abraçava, me chamava de negão, ainda mais quando eu era no meio dos alemães, no meio dos gringos, Então eu fiquei mais ou menos bem conhecido. E eu fiz, você e o próprio nosso presidente são testemunha, Tenho hoje em mãos já o meu livro, por isso que eu tive aquela visão. Mas foi assim, devido ao assassinato do meu filho, Jesus me tocou no meu coração e eu fiz um livro em memória a ele. Tá? E aí, o que eu fiz? Desse livro memorial a ele, eu já aproveitei e fiz a minha história. Claro que tem muitas coisas que não pude botar, a senhora lá não deixava, o senhor vai fazer um livro só de fotografia e tal. Não, tudo bem, mas graças a Deus, isso aí é mais uma coisa que não. E eu continuo hoje aposentado. Eu continuo aposentado. Depois que eu terminei aqui, o que eu fiz? Eu botei uma microempresa de evento esportivo. Muita gente achava que eu ia colocar o quê? Tu não vai botar uma firma de zeladoria, tu que tem experiência sobre segurança e tal. Eu digo, não. Eu trabalhei 25 anos com a escória da sociedade, eu quero uma coisa mais light, e no meu métier, que eu tive por 30 anos, que foi ser árbitro de futebol. Nesses 30 anos eu tive a felicidade de apitar 820 jogos, desde o amador até o final, entende? Em termos de SUSEP, traça para nós aí a
tua trajetória? Começasse no CETES, Eu após o comecei, concurso. o que aconteceu? Eu estava aberto o concurso. Tá? Eu trabalhei há 14 anos em indústria metalúrgica, sempre em cargo de chefia, porque eu fiz muitos cursos, tu deve ter olhado no meu livro, aqueles cursos rápidos no Senai, no SESI, né, de grupo, gerente de pessoas, coisas parecidas. Aquilo ali me alertou mais ainda. Então, o que eu fiz? Te qualificou. Me qualificou. O que eu fiz? Aí, chegando aqui na SUSEP, eu fui fazer o meu trabalho. Né? Aprendi muito, mais uma vez eu te digo contigo. Depois eu fui que o meu sonho era trabalhar na escola. Esse era o meu sonho. Tá? Porque quando abriu o concurso, no meu concurso, estava aberto o concurso para inspetor e investigador. Só que nada contra o pessoal da Polícia Civil, nada contra, mas a gente via já naquela época, lá nos anos 80 e poucos, sobre a corrupção. Então eu digo, não, lá eu vou me dar mal. Então eu vou fazer isso aqui. Aí foi quando eu fiz o curso para agente penitenciário. Cheguei a... Que ano? Em 82. 82. Então era correlato arbitragem. Era correlato arbitragem, né? Então os dois eram correlato. Muitas vezes eu tive que pagar, ou algum colega meu tirava um servicinho para mim, porque eu tinha um jogo lá em Santa Cruz, um jogo não sei aonde lá, mas tudo bem, entende? Então, mas isso valeu a pena, né? E o restante do meu prosseguimento, bom, fiquei 13 anos no núcleo, 13 anos no núcleo, tive, infelizmente, aquela infelicidade daquela morte dos nossos dois colegas no ônibus de Caxias, que 15 dias antes era para mim, mas infelizmente o chefe, meu dirigente naquela época, eu nem botei o nome no livro, não vou citar o nome dele aqui também, que para mim ele morreu, que nós tínhamos passado, eu e o Cláudio Domingos, ele está vivo hoje aí ainda, tá? E nós levávamos presos nos ônibus, nós estávamos levando topogígio. Mas aquilo que eu te falei uma vez que eu aprendi contigo na PE, eu tinha a minha arma, eu comprei do dinheiro da arbitragem. Eu andava com 80, 100 balas sempre. Sempre. Tá? Por quê? Porque a SUSEP não dava nada para nós. Nós não tínhamos cobertura de nada. E como nós estávamos levando o topogígio, eu falei para os meus... Era eu, o Cláudio e o D'Artagnan. Tá? Eu digo, olha pessoal, nós temos que abrir o olho, que eu estou sentindo que eles vão vir tirar ele do ônibus aqui. Ah, tudo bem. De ônibus, fazer de escola de ônibus. ônibus. Aí chegamos lá. Só que naquela época eu tinha um colega meu que infelizmente faleceu agora, ele era da polícia, o Flávio Abreu, que foi presidente ouviu falar nele, presidente do São José, faz questão de 2 meses que ele veio a falecer. Ele estava lotado na delegacia de lá. Então, quando eu fazia escolta para Caxias, eu ligava para ele e ele ia para o Fuscão me buscar. Na rodoviária, eu fazia escolta, eu ligava para ele, ele vinha e nós íamos embora. Assim que nós fazíamos. Só que começou a me alertar, quando eu liguei para ele, ele disse, negão, eu não vou poder ir porque eu estou numa 20, no meio do mato, sabe a 20, está lá no meio do mato. Liguei para o presídio, a viatura estragada. Aí sim, aí eu senti que alguma coisa, vamos lá pessoal, vocês estão... Não, o Cláudio estava com uma revólver, o D'Artagnan estava com uma pistola também, aquelas pequenininhas, vamos lá. Aí quando nós chegamos lá, e me deu a ideia que eu sabia que lá embaixo tinha o juizado de menores. Aí eu digo, tem um Fuscão, vamos lá. E aí descemos, chegamos lá, o Fuscão não estava. Tinha a fazer uma operação. Eu digo, é hoje. Cláudio, desce uma escada assim, eu digo, vamos nós dois ficar ali do lado da escada, que eles vão nos procurar por aqui por baixo. O D'Artagnan fica com o topogígio lá na... Uma salinha assim, ó. Isso aqui. Era a salinha dos infantil. Tá, não demorou 5 minutos, tá descendo o Bigode e o Lim. Apavorado, nos procurando e tal, e eu gritei, tem bala para vocês, e apareci. Quando eu disse tem bala para vocês, eu peguei eles no contrapé, e o Cláudio também tirou um 38 deles, e se atiraram da escada, assim, mais ou menos uns 20 degraus, e se atiraram no chão e saíram correndo no meio da multidão. Como é que nós ia tirar? Não podia tirar, saímos atrás dele. E eu disse, D'Artagnan, fica aí na porta, não sai. Que podia alguém deles fazer a volta e querer tirar o topogígio. Aí quando nós chegamos, eu gritando, e aquele povo caindo, e nós em cima do povo, e quando saímos da rodoviária, estava um Scott XR3 flamante lá, vermelho, um Melara com a porta aberta. Aí eles entraram ali e se mandaram. Quando eu voltei, aí já estava o
o Fuscão lá do juizado menor, nos levou, eu era o chefe da equipe, cheguei lá, me apresentei para o juiz, olha, excelência, aconteceu isso. O quê? Ele já pegou o telefone dele e já ligou para a brigada, em menos de 5 minutos a brigada fechou fora. Fechou fora e ele chegou e pegou o papel, me lembro até hoje quando ele pegou o papel, o senhor entrega para o seu chefe imediato. Daqui 15 dias tem uma nova audiência com esse mesmo cidadão. Positivo, excelência. E aí, o que nós fizemos? Botamos o Topo Gigio sentado num banco, a brigada fez todo o esquema de segurança, o aparato de segurança, eu fui para frente do ônibus, peguei uma 0 hora, que faz de conta que eu estava vendo a 0 hora, mas eu estava olhando todas as pessoas que estavam adentrando ao ônibus. Por quê? Porque eles podiam ter botado perucas, bigodes, mas só que a gente conhecia eles demais, a gente convivia com eles sempre ali, né? Aí o motorista disse, olha senhor, já terminou, era 15 passageiros, eu recordo até hoje, positivo. Aí eu fui lá, fiz a sinal para os dois, o Cláudio foi lá, subimos no carro, então, aí eu fui lá, agradeci ao tenente, muito obrigado pela cobertura. E ele chegou e disse, não, eu vou levar vocês até a saída da cidade. Aí nos levou até a saída da cidade. Aí eu fui conversar com o motorista lá dentro de se algum carro abarroar o ônibus, você não, toca por cima que o restante é com nós aqui dentro. Positivo. Aí viemos embora. Aí cheguei aqui, infelizmente eu entreguei o papel para o meu chefe, o meu chefe disse que eu estava vendo o bichinho, e naquele dia, que eu estava lá em Caxias, o comissário Carrazone tinha ligado para ele pedindo a minha cedência para a Polícia Civil, porque na época, pessoal, nós não é como hoje, na época as audiências nós íamos nas delegacias, no homicídio, na delegacia de capturas, ele era delegacia de roubos, nós levávamos eles lá. E o comissário gostou do meu estilo de trabalho, de segurança e tal, não é? Chegar lá, levar o peso, ficar fumando, não, ele sentiu, e ele disse, olha, tu não quer vir para cá? Aí eu disse, não, muito obrigado, inspetor, mas eu estou muito bem lá, então eu vou ficar lá. E aí, 15 dias, 15 dias, tu tem que ir. Aí conversei com ele no outro dia, eu estou com o meu carro à disposição, eu tenho um Passatão, 1.8, tu me dá mais 2 agentes, linha de frente, nós botamos o Topo Gigio aqui, nós levamos ele. Aí ele disse, você tá vendo, bichinho, o Carrazão disse que ia lá, eu não vou, não, tudo bem, tá, porque é o chefe, eu não quero nem, virei as costas e fui embora. Né? Aí 15 dias depois ele mandou os meus colegas que não tinham nem arma, né? Aí quando os colegas saíram, nós tínhamos terminado de almoçar, aí eu cheguei e falei com os dois lá, pessoal, vocês abrem o olho porque esses caras podem vir de novo aí. Eles, não, me chamavam de paizinho, não, paizinho, pode deixar que nós vamos ficar de olho aberto. Tudo bem, né? Vai embora. Só que os vagabundos fizeram o contrário. Eles deixaram sair a audiência, compraram passagem para o mesmo ônibus e entraram tudo disfarçado, bigode, isso, aquilo outro, e os guris não viram. Quando o ônibus, antes de 5, eu acho que não tinha 10 minutos quando tinha saído coisa, eles vieram lá de trás. Tem eu fiz o meu livro, né? No meu livro está até a fotografia dos nossos 2 colegas mortos, o Jorge Luiz e o Bocanu, que é o apelido do outro, que era o meu irmão de cor, né? Estavam mortos ali. E aí vieram, né? Vieram depois, e muita gente começou a ligar para minha casa que naquele dia eu estava de folga, lá no núcleo de tarde. Aí eles achavam que o Jorge Luiz, ele tinha um bigode como o meu. Não, graças a Deus eu estou vivo aqui. E aí depois que foi todo aquele desenrolar, a gente ficou sabendo, e aí o nosso governo tomou a posição de ser governo mesmo, que era, na época era o Jair Soares, né? E aí ele montou nós com escudo, com colete, deu 38, agora deu um pouco mais de respaldo para o nosso trabalho, mas foi difícil. E depois a passagem do núcleo, tu fosse para onde? Tá, aí no núcleo, o meu diretor do DEP era o Dr. Sérgio Fortes, que foi capitão da brigada, né, e era promotor de justiça. Aí eu fui assumir São Leopoldo. Eu assumi São Leopoldo por causa que tinha um monitor penitenciário, que estava se aposentando. Mas cheguei lá e me apavorei, o presídio caiu uns pedaços lá, né, mas não tem nada, vamos lá. Aí não falei com a equipe, até o próximo que está aqui trabalhou comigo, o Jair, que é uma linha de frente, e fiquei 2 anos. Só que foi muito difícil, mas aí o que eu fiz? Como eu tinha naquela época, já, como é que eu vou dizer assim, o pessoal me conhecia muito devido ao futebol,
abriram as portas para mim na cidade, entende? Abriram as portas como? Me deu um dia uma ideia, tá? Um oficial de justiça foi pegar um preso lá para levar para audiência, ali no Forte São Leopoldo, e o cara fugiu algemado com ele. Aí, com aquela desgraça daquele cara, me deu uma ideia de nós conseguir uma viatura. Aí eu fiz um projeto assim, ó, de uma viatura, e eu fui primeiro no juiz, do Dr. Guimarães e o Cláudio Brito. É assim, mostrei meu projeto para eles, o que o senhor acha? E aí depois nós podemos fazer escolta também nos arredores aqui, assim, a maior para a segurança. Só que eu queria um apoio e um aval dos senhores. Ele chegou e disse, não, nós vamos botar até um advogado para dar o aval para ti. Onde mais houve esse espírito empreendedor, assim, depois de São Leopoldo, não tenho lembrança da tua aposentadoria da tarde. Tá. Teve no patronato? Tá. Aí depois, tá. Deixa eu só terminar até chegar a viatura. Sim. Aí, me deram um advogado para mim. Tu tinha uma empresa, tu tinha outra empresa. Eu ia lá com o aval do juiz, olha, assim. O que o senhor acha que nós precisamos, vai ser abatido isso aí, imposto de renda? Não tem problema. Como é que eu já vou fazer o cheque agora? O cheque é no seu nome? Eu digo, não, é nominal a Panamba. Qual nominal a Panamba? Ao presídio? Não, senhor, nominal a Panamba. Por quê? Porque eu tinha feito um esquema com a Panambra, que eu tinha um colega meu de arbitragem, que é o José Carlos, que foi FIFA, ele trabalhava na Panambra. E eu, nas viagens, a gente comentando o jeito que nós trabalhávamos, ele se apavorou, disse, não, você não pode você trabalhar sem viatura. Aí foi quando ele me botou na mão o chefe dele, que naquela época, deve te lembrar, que naquela época, o Estado, por exemplo, se custasse 800 pila, um exemplo, para o governo saía 400. Aí ele conversou com o chefe dele e disse, não dá para ir lá tomar um cafezinho com ele, vou. Aí fui lá e ele me botou na mesa, eu disse, então tá bom, estou com um projeto já assim. Aí um dia que eu botei até no livro aí, não tem todos os cheques, mas o meu cheque está até hoje amarelinho, tu viu? Não dá para botar todos, né? Da comunidade que me abraçou, me ajudou. Vocês nem sabem. Eu como negrão, a festa dos alemães, eles me convidaram. Eu tenho até hoje o convite em casa, foi eu e minha esposa lá, só nós dois de negrão, naquela sociedade grande lá. Mas por quê? Porque quando eu quis, tudo que eu queria fazer de novo no presídio, eu chamava a crônica, chamava jornal, chamava todo mundo. Olha, eu quero que vocês olhem o que nós temos sofrendo aqui dentro. Porque agora eu fiquei sabendo ali do Cláudio, determinadas coisas que se eu tivesse ruim no coração, eu ia cair duro. O jeito que ele me contou, o jeito que era a PASC, que está a PASC hoje, o jeito que eu trabalhei na PASC 7 meses, o jeito que nós trabalhávamos lá. O nosso esquema de trabalho. Cláudio, eu me apavorei, visita íntima, isso. Até eu disse para ele, Cláudio, tem que falar com o presidente, vocês têm que marcar uma reunião na Record, porque a Record só critica os agentes que são tudo. Como é que entra? Isso aí é dinheiro que está entrando. Fala com o Vettori. Fala com o Vettori, eu tenho certeza que ele vai te receber tu e o teu vice. E vocês explicar como é que funciona. Porque eles estão achando que é aquelas penitenciárias dos Estados Unidos. Mas não é nada daquilo ali. Mas voltando, aí conseguimos a viatura, chamei as autoridades, todas ali, vocês viram as autoridades ali, que a gente já tem o meu livro. E aí, daqui a pouquinho, o doutor Sérgio Forte, fiquei 2 anos, me chamou, tem uma outra missão para o senhor, seu João Lúcio, aquele jeitão dele. Positivo, então, o senhor que manda. Missão dada, missão cumprida. Tu vai assumir o IPF, assumir a chefia de segurança do IPF. Fiquei 1 ano e pouco lá também, só que lá é um pouquinho diferente de tu lidar com preso. Por quê? Porque lá é entre preso e paciente. Foi difícil. É difícil. Esse esquema que tu me falou, eu tive que abraçar os médicos comigo, com a vovó, queria muito fazer esquema, queria prejudicar os agentes, não, doutor, aquela coisa que tu sabe, né? Na hora que tu tem que abraçar. Mas também ele foi difícil, a gente tinha que fazer todo o serviço de escolta em hospital, e isso e aquilo outro. Até vou citar um caso que eu não ia citar o nome dele no livro, mas ele era um colega nosso, não vou citar o nome dele, e ele era alcoólatra. E eu tinha botado ele na escolta no Conceição. Só que ele bebeu todas, né? E eu ficava sempre, eu saía do IPF 10, 11 horas da noite, né? Eu não tinha hora para chegar e não tinha hora para sair. E eu digo, vou dar uma passadinha para ver como é que está o colega lá. Cheguei lá, estava preso algemado, sozinho, o colega não estava. Eu olho no relógio, quase 1 hora. Aí eu fiquei até de manhã, né? Fiquei lá. Aí às
5 horas da manhã chegou o colega. Pá, o colega me viu. Ué, cheguei aqui para te dar uma boa noite para ti, não te achei, aí tive que fazer o teu plantão. Ah, mas tá. Veste, fica tranquilo, já vai vir alguém te... Depois lá, nós conversamos tranquilo lá, depois lá, não é mesmo? Tomar aquele cafezinho. Aí, não vou te dar punição nenhuma. Eu sei da tua situação, só que tu tem que te ajudar. Eu vou te ajudar, mas tu tem que te ajudar também. Tu tem que fazer tu vai fazer um contrato moral comigo. Tu vai parar com essa porcaria de bebida. Tu vai parar. Ele está aposentado hoje. Isso aí jamais ele vai esquecer. Não dei nada, dei punição menor pra ele. Ponto. Saí do IPF. Do IPF, fui convidado pelo superintendente, que na época era o nosso colega, o Gelson. Gelson, você lembra do Gelson, monitor penitenciário? Ele queria que eu assumisse Agente, Gelson era o Gelson Traislab. É? Agente. Agente, tá. Foi o primeiro agente que nós tivemos dentro do sistema penitenciário, como superintendente. Nunca mais houve mais ninguém como superintendente, né? Se eu tiver desatualizado, vocês me ajudam. Não, eu vou te corrigir para enriquecer o primeiro superintendente da SUSEP do quadro. Primeiro foi Antônio Bruno Melo Trindade. Ficou em torno de um ano, né? Ficou um ano. De 7 a 9 meses. Pouquinho menos que um ano. Superintendente. Isso, agora me João, assim, só para nós não deixarmos de seguir o rito com os outros pautas, a gente não quer deixar alguma coisa pendente. Eu vou te tentar avançar nessa primeira parte. Então, NSD, São Léo, IPF, depois... IPF, melhor só citar os atos agora. Voltei para o NSD de novo. Voltou para o núcleo de novo. Aí depois fui agraciado com aquela viagem de 25 dias, a maior viagem que até hoje o núcleo fez. Nós fomos em 8 estados do Brasil, levando preso. Tá? Aí faltava 4 anos para me aposentar. Aí quando o Gelson me convidou, eu fui lá conversar com ele, eu estava concorrendo para os 5 melhores árbitros do Rio Grande do Sul. Meu nome estava cotado ali, né? E eu disse, olha, agradeci para ele, né, humildemente, e disse para ele que eu não poderia sair de Porto Alegre, que era uma coisa assim que nunca tinha me acontecido. Pô, já pensou eu ficar entre os 5, o Carlos Martins, Marcílio, eu estava entre os 5 melhores. E aí eu teria que me deslocar para ou Caxias ou para Santa Cruz, que era onde é que estava dando o maior problema, aonde o nosso Jorginho foi delegado lá. Eu acho que deve ter falado que ele passou lá. Então, o que aconteceu? Aí depois foi quando ele disse, para onde é que tu quer ir? Eu quero ir para o patronato. Aí foi quando eu fui para o CDM aberto, lá com a minha diretora Heloísa Pitreza, psicóloga. Fiquei lá os últimos 4 anos de... Terminando no patronato. Terminando no patronato. João Lúcio, bom, questão familiar, para não passar batido sem a gente fazer um registro mínimo. Quantos filhos? Onde tu moras? E qual é a tua realidade hoje? Minha realidade hoje é o seguinte, eu moro no bairro da Zona Norte, no bairro Santa Fé, lá na Zona Norte, perto do Porto Seco. Eu tinha 3 filhos, agora eu tenho só 2, porque faz 3 anos que o meu filho foi assassinado pela ex-namorada. De coração sempre terá os 3, tá? Isso aí não sai do meu coração, tá? E já sou casado há 50 anos, já fiz das bodas de ouro, né? Fiz agora no fim do ano passado, né? Graças a Deus. Tenho meu carrinho humildemente, tenho a minha casinha, tá? E vivo para minha família. Agora vai fazer 14 anos que eu me entreguei para Jesus, sou evangélico, né, da Igreja Internacional da Graça, sou obreiro até aonde eu trabalho, e houve uma mudança radical na minha vida espiritual, depois que eu entrei na igreja. Eu entrei na igreja devido à minha mãe, né? Minha mãezinha morreu com 94 anos, e teve um dia lá, eu estava olhando um jogo, e ela sempre queria que eu fosse lá olhar. Eu digo, mãe, isso aí é o 1 de abril, eles pagam as pessoas para ir lá dizer isso. E mãe, amanhã às 5 horas eu tenho que pegar uns presos para levar lá para Santa... eu tenho que estar em Santa Rosa. Aí na quinta vez que ela me convidou, eu sentei e Jesus tocou no meu coração. Faz 14 anos que eu estou lá. Que legal, que legal. Tem uma outra questãozinha aqui, não sei como é que está, o tempo estourado, está muito interessante a tua manifestação, mas o livro, como é que apareceu na tua cabeça a situação do livro? Da situação do livro foi assim, ó. Só um pouquinho, para quem não sabe, de repente todo mundo sabe, o João Lúcio lançou recentemente um livro o presidente em que ele
homenageia, foi em nome do filho dele que teve um problema que ele relatou, mas como é que um sujeito operacional daqui a pouco cai e resolve fazer um livro aí? Tá, foi assim, isso aí que eu digo para vocês, isso aí sou Jesus. Porque quando eu estava orando, eu tive tão desesperado, vou ser sincero para vocês, hoje, essas mãos que vocês estão olhando aqui poderiam estar cheias de sangue e eu numa cadeia. Porque eu me desesperei. Hoje deu um problema no meu coração de arritmia, tá? Devido à morte do meu filho, que eu não aceitava. Estou com um marca-passo também, tá? Tudo por causa dessa coisa que deu. Mas eu segurei, Jesus disse, não, eu sou a justiça, eu vou fazer a justiça, vai para casa. Eu tinha pegado todo o meu manejo, todo a minha tocaninha, o meu número 2, tudo, e visualizei ela e Jesus não deixou eu sair de dentro do meu carro. Aí o que aconteceu? Aí um dia eu oro todo dia de noite, de dia, olhando, e aí daqui a pouquinho, pedindo para ele me dar força, porque eu estava sem força, né? A minha esposa, só que tem uma base, presidente, a minha esposa ia me internar num hospital psiquiátrico que ela não me aguentava mais. Era muita coisa, eu não comia mais, só a lembrança do filho, eu ia lá pro portão, eu ficava naquele portão, porque lá, quando ele ia lá em casa me visitar, ele ia embora, era daqueles filhos que me davam um beijo, até aqui, eu dava um beijo na testa dele, entende? Filho muito querido, estava com 45 anos, novo ainda, mas tudo bem. Então, naquele dia que Deus me tocou no meu coração que eu teria que fazer uma homenagem a ele, eu digo, meu Deus, eu entendo de futebol e de segurança. Eu não sou escritor, não sou nada, como é que o senhor quer que eu faça isso? Aí veio aquela voz, eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo. Aí foi quando eu fiz, me desculpe. Não, João Lúcio, por favor. o apelido, João Lúcio, recompõe aí, tranquilo. O apelido é por causa do programa que o programa, o pessoal me conhece, então, só quando eu entrava no estádio, os torcedores gritavam assim, e aí, Sargento Pincel, cadê o Didi? Não, o Didi ficou lá em São Paulo e tal, então pegou o Sargento Pincel, tem até hoje, né? E eu perdi o meu filho, mas peguei outro filho, porque esse menino que vocês viram aqui é meu neto, eu criei ele desde de 4 meses. Sim. Aí o guri que esse ano vai fazer, mês que vem vai fazer 14 anos. Então é um outro, parece que olha o que Jesus fez. Me tirou um, mas botou o outro. Tá bem. João Lúcio, como a gente quer seguir um padrão junto com os colegas que estão Vocês me desculpem, tá? Me desculpe a minha emoção. Não, estamos honrados de poder receber a tua emoção, não é isso? Perfeito. Honrados e, enfim, ficamos e aí, solidários à sua tarefa. Faz 3 anos, mas foi logo depois da pandemia, né? E agora que está começando vamos marcar agora a data do júri, né? Eu acho que vou marcar a data do júri, não sei se vai ser para esse ano, o ano que vem, mas não sei. Mas eu estou mais calmo agora, depois que eu me entreguei para Jesus. Para terminar, meu amigo, tá? Tem alguma questão que gostaria de abordar para nós concluirmos? Não sei se quer fazer algum tipo de relato que alguns colegas estão fazendo de causas. Enfim, fica para ti a palavra nesses últimos instantes. A única coisa que eu gostaria de parabenizar vocês todos dessa diretoria, eu até mostrei para o teu vice-presidente, agora eu vou mostrar para ti, mas ele deu, que quando eu fui guindado a diretoria, uma diretoria da nossa Lopérez, eu tinha ficado com o setor de esporte e lazer. Só que, infelizmente, eu fui tolhido e me trancaram tudo. Eu queria fazer isso aí que vocês estão fazendo hoje, eu queria fazer tudo. Está lá no papel. Só que, o presidente, o vice, me dizia que não tinha dinheiro, porque eu fiquei 6 meses naquela lenga-lenga. Aí fiz uma carta para eles, de demissão, não tenho nada contra ninguém e saí numa boa, entende? Saí numa boa. Isso é uma história. Eu trouxe ele para te mostrar e o Cláudio está lendo lá, deixei ele para ele lá. Então é aquela coisa, né? Então a experiência que eu tenho, por exemplo, hoje eu vou sair daqui, agora eu vou assinar lá a lista de presentes que eu vou concorrer pelo meu sindicato dos artes, que é essa Férias, né? E eles perguntaram para mim qual é o cargo que eu queria para ajudar. Eu disse, não, o meu cargo é o cargo de, como é que se diz, aquele, depois do Conselho Fiscal,
Conselho Deliberativo. Mais ou menos isso aí, entende? Não, ética, conselho de ética. Comissão de ética. Comissão de ética, né? Então você tem que ir lá assinar com a comissão de ética, porque lá também eu trabalhei, na minha época de arbitragem eu trabalhei no setor do seguro, então eu conhecia todo esse esquema de seguro. E aí fui tolhido, mas tudo bem, né? Mas não tem problema nenhum. E, para terminar, quero parabenizar vocês todos membros da tua diretoria. A maioria desse pessoal não conheço, né, que é tudo pessoal novo. Tu não conhece, mas a maioria deles te conhece, isso que é importante. Conheci agora o Cláudio ali também, e isso que ele é de 2001, né, mas eu saí em 2005. Mas aí em 2005, eu disse pra ele, aí eu já estava quase largando o jogo lá, que eu estava no patronato. E lá, posso contar só uma historinha? Então tá, teve lá, que chegou lá no patronato um prefeito, tá? Prefeito famoso, não vou citar o nome dele agora, mas todos vocês vão saber quem é. Chegou aquele prefeito famoso lá, pô, João Lúcio, pô, aquela coisa toda, eu vou fazer um campo de 7 para ti de grama sintética, eu vou arrumar esse galpão crioulo, isso tudo no patronato. Vai, pô, tal, né? Aí eu cheguei, seu prefeito, só um pouquinho, vamos lá na minha sala. Aí cheguei lá na sala, chamei a empresa, 2 cafezinhos, por favor, para mim, para o senhor prefeito. Aí cheguei e mostrei para ele. Ele era um prefeito famoso do nosso litoral. E o time dele também, ele botou um time numa... Conhecido por grandes obras. Grandes obras, tu sabe, você já sabe quem é. Aí eu cheguei e mostrei para ele, senhor prefeito, esse aqui é o ofício do juiz. O senhor sai às tal hora e chega a tal hora. Eu sou funcionário público, aposentado, chefe de segurança dessa instituição. Estou daqui 3 anos, estou me aposentando e não é agora com o senhor que eu vou me embrulhar. O senhor fique tranquilo. O senhor vai ficar lá no setor que eu consegui lá para todos aqueles ex-presos, ex-polícia, ex-agente, que eu tive agente também comigo lá, infelizmente, o cara linha de frente, caiu comigo lá, minha diretora me ligou e só disse assim para mim, tá vindo o rapaz da 12, aquele aí, é contigo, Lucinho, ela me chamava de Lucinho. Eu digo, não acredito. Infelizmente, o colega se embrulhou com aquele negócio dos assaltos, aqueles ônibus lá, tu sabe, aqueles ônibus que iam lá para o Uruguai. O cara com 20 anos, ele tinha um apelido, da 12, tá? Ele estourou um motim lá com a 12 lá, tá? Não vou citar o nome dele, mas ele estourou, o apelido dele era 12. Então, para vocês verem, infelizmente, caiu comigo lá. E foi o meu, chamei ele, a mesma coisa que eu fiz com o Cecinho. Ele só chegou e disse assim para mim. Agora ele revelou o nome. Depois nós editamos. Não tem problema. Não tem problema, relata. Ele só disse assim para mim, Lúcio, eu conheço o teu sistema de trabalhar, a tua disciplina, que é enérgica demais. Eu não sou mais teu colega. Hoje eu sou preso e eu não vou dar trabalho para ti. Foi um dos meus melhores presos. Ele ficou 8 meses lá. Tá? Na hora que eu tive que dar o aval, eu dei nota 10 para ele. E nunca me incomodou. Depois se encontramos ali, me abraçou, me agradeceu, para ver como é que é a vida da gente. Meu amigo, obrigado pela tua participação mais uma vez, pelo auxílio, pela ajuda do Leonardo de sempre. Agora nós temos que agradecer 2 vezes a equipe técnica para nós termos puxado as orelhas, Leonardo, no início e no final de cada episódio. Um abraço fraterno a todos.